Olá, você que está aqui no nosso canal, eu quero fazer um pedido para você. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e você vai estar recebendo as notificações, porque nós vamos ter conteúdos diários, muita coisa boa está vindo por aí. Então faz isso, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você pode se assentar. Quero estar ministrando ao seu coração nessa manhã. E eu quero compartilhar algo que Deus tem movido muito no meu coração. Porque sempre que a gente vai pregar, saiba disso. Deus primeiro trabalha na gente, para depois você transmitir. Então, eu quero te pedir nessa manhã que você fique alerta. Enquanto eu orava, veio muito isso, mentes alertas. O Espírito Santo, ele está aqui e ele quer falar com você. E a diferença, né? Porque tantas pessoas são abençoadas em uma ministração e outras não, está muito da forma que nós nos apresentamos diante disso. Então, que o seu coração nessa hora esteja realmente sedento por aquilo que Deus vai fazer nessa manhã. Amém? Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu quero colocar um tema para que, se você não lembrar de nada, aquilo que eu ministrar aqui, pelo menos isso, você se lembrando, algumas coisas vão vir de relance. Eu quero colocar o tema nessa mensagem: eu não vou me conformar. Você pode dizer isso? Eu não vou me conformar. Ah, mas com essa coisa aí você já está conformado. Fala com convicção: eu não vou me conformar. Olha para quem está do seu lado, estende a mão e fala assim: não se conforme. Não se conforme. Nós vamos falar um pouco sobre conformismo nessa manhã. Algo que nós não podemos ter de forma alguma nas nossas vidas, se nós queremos provar mais de Deus. E de todo o meu coração, eu creio que vão sair daqui pessoas inconformadas com aquilo que estão vivendo, não apenas na sua vida emocional, mas principalmente o meu despertar nessa manhã é você como igreja. Por quê? Porque nós não podemos nos conformar com nada menos do que Deus tem para nós. Amém? Se você puder e tiver algum papel para você fazer algumas anotações, ou talvez no seu bloco do celular, peço que não entre no WhatsApp, né? E não responda as mensagens. Esse momento é um momento para você realmente estar aqui e aprendermos da palavra de Deus. Eu quero dar para você o significado, o que é uma pessoa conformista. A nossa língua portuguesa, ela tem muitas palavras, elas parecem umas com as outras, e se nós não nos aprofundarmos em algumas, nós achamos que tudo é meio igual. Então, quando nós nos aprofundamos em significados de palavras, nós conseguimos pegar coisas preciosas. E eu quero mostrar para você o que diz lá sobre o que é uma pessoa conformista. Uma pessoa conformista é aquela que aceita resignadamente tudo o que lhe acontece. Ela aceita as tragédias, as situações incômodas e desfavoráveis que lhe acontecem. Infelizmente, o conformismo é uma armadilha para nós que cremos em Cristo Jesus e queremos cumprir o seu propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nos conformarmos é algo terrível. Eu quero que você abra comigo lá em João 5. Algum tempo depois, João 5:1, tá? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença
que tivesse. Um dos que estavam ali, preste muita atenção nisso que nós vamos ler agora. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém? É uma história que é da palavra de Deus e não minha, então você pode se apropriar. Aqui nós temos um exemplo de uma pessoa conformada. Essa pessoa ela não estava acomodada. Por mais que pareça muitas vezes que uma pessoa conformada ela é acomodada, existem algumas diferenças. Geralmente a pessoa acomodada, ela acomodou porque às vezes os sentimentos que a deixa nessa situação são muitas vezes egoístas. Para ela tá bom do jeito que tá. Tá bom. Só que Deus, Ele sempre move na palavra dEle, e eu quero que você comece a pensar aí em tantas histórias que a Bíblia nos conta, de pessoas que Ele impulsionava a não se conformarem. A não se conformarem. Esse é um exemplo de uma pessoa que, de certa forma, não podemos dizer que ele estava acomodado. Ele estava conformado. Jesus, diante dele, Jesus se aparece na frente dele. E a palavra nos diz que ele era aleijado há quantos anos? 38 anos. Gente, aí você lê a palavra e tenta imaginar a cena. 38 anos não são 38 dias, não são 38 meses, são 38 anos. Só que o grande problema era o quê? Eu leio e imagino, né, a situação. Esse homem, se a água agitava e o primeiro que caía, que era colocado lá dentro, recebia o milagre, um paralítico levava desvantagem sempre. Porque ele não tinha como ir. Ele sempre dependia de alguém. E durante 38 anos, ele ficou dependendo de alguém. Dependendo de alguém para o colocar lá dentro e enquanto a água estava. Existem situações nas nossas vidas, o que nós podemos tirar aqui? Que eu e você estamos esperando em alguém. Queremos não nos conformar, mas estamos naquela situação assim, né? O conformista, ele aceita as coisas, e o que nós precisamos aprender com a palavra de Deus é que nós, que temos um Deus do impossível, não podemos nos conformar com aquilo que é contrário ao que Ele tem para as nossas vidas. Se você se conforma, esse homem, ele estava, de certa forma, conformado de que o milagre dele só iria acontecer se fosse as águas agitadas e alguém jogar ele primeiro. Só vai acontecer nesse modelo. Eu e você podemos nos acomodar na nossa mente, achando que algumas coisas nós damos para Deus, tem que acontecer dessa forma. Se não acontecer assim, não é. Então, vou esperar. Não. Deus, Ele sempre quer mover as nossas vidas para buscarmos não nos conformar. Mas Ele quer que eu e você, nessa geração, nós nos levantemos como pessoas inconformadas. Eu e você, como cristãos, precisamos nos inconformar de que hoje não estamos vivendo os mesmos milagres que aconteceram no passado. Nós nos conformamos que aquilo acontecia lá. Hoje, Só que a palavra diz o quê? Que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, o mesmo Deus, Ele pode mover na minha e na sua vida sobrenaturalmente. Você crê nisso?
Deus, Ele pode fazer. Só que cabe a nós não nos conformarmos de que tem que ser da nossa forma. Agora pense comigo. Esse homem, ele estava ali há 38 anos e sempre esperando e dependendo de alguém para que a situação da vida dele mudasse. De repente chega o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, diante dele e pergunta: você quer ser curado? E o que ele responde? Não tem ninguém. Olha, eu quero, né? Nem fala quero, na minha tradução aqui, mas toda vez que eu vou, acontece alguma coisa. A pessoa conformada, ela sempre vai culpar os outros por aquilo que cabe a ela. Eu não fiz isso porque, dependo do fulano. Eu não firmo com Deus porque o meu marido não quer compromisso. Eu não faço isso porque, não dá. A pessoa, ela se conforma com as situações. Ela não muda a chave da mente dela. Ele estava diante de Jesus ali naquele momento. Era ele só falar: eu quero ser curado. Não. Ele colocou diante de Deus, de Jesus, ele colocou uma condição. Não tem ninguém que me joga ali na hora que a água balance. Ele ainda estava preso. E eu te pergunto nessa manhã, existem áreas na sua vida ao qual você tem se conformado que tem que ser do teu jeito? Não, eu acho que tem que ser assim. Tem que ser desse jeitinho, porque senão Deus não vai fazer. Não, nós temos que falar: Senhor, abre a minha mente para o sobrenatural. Abre a minha mente, porque nós não podemos ficar somente, nós estamos andando muito no natural. E se você quiser anotar aí, o conformismo, ele tem poder. O poder dele é enterrar habilidades, ele anula dons, minimiza competências, ele bloqueia até mesmo funções de inteligência. A pessoa conformada, ela pode até começar a ficar menos inteligente. Um exemplo, as pessoas pensam assim: com a idade as pessoas vão ficando mais difíceis. E realmente, não pense você que com o tempo, se a gente não se esforçar, a gente melhora, a gente piora. Por isso que nós temos que buscar sempre crescer. Você tem que buscar o crescimento. Você já teve a experiência de olhar pessoas que outrora estavam ao seu lado e você admirava aquela pessoa? Você admirava. Só que chegou um momento que você fala assim: meu Deus, parece que essa pessoa está andando para trás. A cabeça não muda, né? A pessoa está se tornando... Aí a gente lança isso sobre a idade. Está ficando velho, está ficando assim. Não, é porque a pessoa não tem renovado a sua mente, buscado crescer, buscado se desenvolver. Eu e você, nós precisamos nos desenvolvermos, buscar ser, não nos conformarmos com o jeito que somos. A pessoa que se conforma: esse é o meu jeito, eu não vou mudar. Muda. Se você se esforçar, você muda. E aquilo que não depende de você, confie em Deus, que Deus é poderoso para fazer. Mas não se conforme. Não fala: eu nasci assim, vou morrer assim, né? As Gabrielas. Não, eu vida toda fui desse jeito, agora, depois de velho, vou mudar? Mude, criatura, mude. Mude para o seu bem daqueles que estão ao seu redor. Busque crescer, busque desenvolver. Um parênteses aqui: qual foi o último livro que você leu? Busque ler, busque aprender. Nós vivemos numa geração tão ocupada e tão cheia de conhecimento que são, infelizmente, a geração mais conformada que existiu. Você pega as pessoas, elas têm um padrão repetitivo de comportamento. Nós somos, de certa forma, manipulados por aquilo que chega até os nossos olhos. Se você não assistiu esses dias, até o pastor comentou, não vou entrar nisso, porque não é o foco, mas eu desafio você a assistir o documentário, O Dilema das Redes.
assista e veja. Veja se não estão querendo gerar uma geração conformada. Conformada. Tem gente que se conforma a pensar igual. E a grande dificuldade também dessa geração é que parece que o diabo tem levantado mais inconformado, mas com tudo aquilo que é oposto à palavra de Deus. Os inconformados estão sendo mais ativos, mas infelizmente não se alinharam com aquilo que é a vontade de Deus. Então você vê pessoas que hoje, vamos colocar principalmente na internet, a internet deu voz para todo mundo. Deu voz para todo mundo. Só que é difícil você parar e ver que existe uma voz que realmente merece o teu tempo para você parar e ouvir. Tem pessoas que falam, e daí vem um monte de gente atrás, conformada, porque fala, é assim mesmo, vamos, e vai, e repete comportamentos. Eu quero que você abra um texto que é muito conhecido por nós, que fala sobre isso, que está lá em Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito de, quando eu estou preparando a mensagem, olhar outras versões. E eu sempre uso muito a versão A Mensagem. Ela é uma Bíblia difícil de você usar aqui no templo. Você pode usá-la para estudo, para você leituras em casa. Aqui ela fica bem diferente, porque ela tem uma visão muito contemporânea. E eu vou ler para você aquilo que diz em Romanos 12, 2, na versão A Mensagem. E preste muita atenção. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Será que nós temos vivido assim? O outro pensa por nós. É o outro que dita como a gente tem que pensar. Então, a palavra diz o quê? Não se ajustem demais à sua cultura. Por que nós, como povo de Deus, não devemos nos ajustar à nossa cultura aqui? Alguém arrisca? Porque a nossa cultura tem que ser a cultura dos céus. A minha e a sua cultura tem que ser a cultura do reino de Deus. Se nós olharmos aquilo que estamos olhando com olhos naturais, nós vamos nos ajustar à cultura deste mundo. E eu digo para você, o que tem prestado na cultura deste mundo? Comece a imaginar todas as situações. Tudo tem sido desconstruído para que seja oposto à cultura dos céus. Nós estamos vivendo um tempo que, se nós não cuidarmos, nós nos conformamos. É assim mesmo. Eu nasci assim. Eu não consigo mais lutar com isso, porque eu acredito que Deus me fez desse jeito. Sendo que o Senhor, Ele não nos criou para vivermos na cultura desse mundo. Se você está aqui nessa manhã, se você que nos assiste em casa, se de alguma forma essa mensagem tem chego até você, creia que Deus quer gerar em você nessa manhã uma mudança. Eu quero que você saia daqui inconformado. Começar, gente, a pensar. Tem gente que não precisa muito para os outros convencerem. A pessoa não raciocina, ela não consegue criar. Eu falei esses dias brincando para as mulheres aqui, tem gente que devia assistir CSI para ter uma mente mais rápida, uma mente de pensar nos detalhes, de começar. Por quê? Porque ela senta na frente da TV e ela aceita tudo que vem. Ela vai para a internet e ela segue tudo que tem. Se nós pensarmos e nos inconformarmos com o que temos vivido, você vai começar a olhar as tuas redes sociais e você vai ver muita gente que você segue que não te acrescenta em nada. Nada.
Tem gente que senta e olha lá a blogueira, né? E eu quero, nessa manhã, fazer você se conformar com o que você está conformado. Tem gente que é tão assim, não, porque eu sou isso, porque eu sou ativista, porque eu sou inconformado, mas está dentro de uma bolha e está sendo minado. Tudo que Deus colocou, as habilidades, as competências estão sendo minadas. Por quê? Preste atenção o que o restante do versículo diz. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extraiu o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Eu vou depois colocar lá nas minhas redes sociais esse versículo, nessa versão, para que você decore ele. Porque isso, quando eu li isso, algo se abriu. Eu falei, gente, é isso mesmo. Em vez de nos concentrar na cultura desse mundo, na cultura que temos vivido, nós temos que olhar para Deus. Nós temos que olhar. O que nós estamos fazendo? Tem gente que é apavorante. Eu ouvi ainda essa semana um pastor falando sobre isso. Tem gente que senta na rede social e ela curte até coisas que são opostas à verdade de Deus. Está lá, né, uma coisa que é totalmente abominável aos olhos de Deus e ela está curtindo. Ela está curtindo. Às vezes, uma vez eu chamei a atenção de uma pessoa. Eu falei, amada, você está lá, você sabe que a Bíblia se opõe ao casamento homossexual, você sabe que Deus criou homem e mulher, você conhece a palavra e você está curtindo a festa do casamento de 2 homens? Sabe o que ela falou para mim? Ai, nem pensei. Por quê? Por que não tem pensado? Porque não tem se concentrado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já não tem mais tanto valor para essa pessoa. Porque se ela se concentrasse naquilo que a palavra de Deus nos ensina, aí sim. Aí você vê tanta gente, dentro das igrejas, nunca esteve tanta gente denominada cristã. Porque hoje é mais fácil, né? Acaba sendo até um status a pessoa ser cristã evangélica. Então, não se viu tanto, mas nunca se viu uma igreja tão mundana como nós temos visto hoje. Você não sabe. Você não sabe. Tem gente que não sabe. Não sabe. Sabe por quê? Porque segue pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir. Aquilo que elas não querem abrir mão, elas ouvem. E elas começam a entrar nessa cultura. E daí, o versículo, eu quero que você grave isso. Diferente da cultura dominante, que sempre vai te puxar para baixo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O mundo, se você olhar histórias de pessoas que transformaram gerações, seja na palavra de Deus ou até mesmo no mundo atual. Foram pessoas diferentes da maioria. Pessoas revolucionárias. Pessoas que fizeram e levaram outros a fazerem coisas que elas não sabiam nem que podia existir. Por quê? Porque a grande maioria está ali na média, e pior do que a média é quem anda para baixo. E a cultura sempre desse mundo vai nos puxar para baixo. Então, o segredo está: concentre a sua vida em Deus. Concentre. Será que ninguém pensa? Será que ninguém consegue imaginar? Esses dias falei, né, que eu ia falar sobre as redes sociais. Eu estava vendo lá uma moça que é blogueira, não vou falar o nome também porque nem lembro direito o nome da menina. Mas ela tem mais de 8, 10 milhões de seguidores. Aí eu quero que você entenda aquilo que eu quero falar. Se você sair daqui com essa visão, já foi grande coisa.
Essa moça, você entra no Instagram dela. Lógico que o blogueiro, a pessoa, né, não sei, tem outro nome, o influencer. Ele sempre está ali porque ele tem uma intenção. Ele ganha com aquilo ali. Ele ganha. Se ele não está ganhando ainda, ele vai ganhar. Só que nós aprendemos que existe vários tipos, todos nós somos influentes. O problema é que essas pessoas estão influenciando para algo que não nos acrescenta nada, e muito pelo contrário, vai mudando a nossa mente sem a gente saber. Eu entrei, né, no Instagram dessa moça e eu falei assim: Jesus amado, milhões de pessoas para ver a moça pelada, de biquíni nas redes sociais, fazendo videozinho no TikTok, vendendo produto para cabelo, para coisa. Aí, quando você começa a se conformar com algumas coisas, fala: gente, pelo amor de Deus, será que eu estou sendo levada à maturidade ou à imaturidade? Será que as coisas que eu estou olhando, as coisas que eu estou seguindo, estão me levando para perto de Deus ou para longe de Deus? Será que eu estou olhando isso aqui e estou falando: é assim mesmo, olha lá. Verdade. Verdade, olha, não tem jeito. Não teve para fulano, não vai ter para mim também. Eu quero que você pense sobre isso. Fixe os seus pensamentos nas coisas de Deus se você quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele tem mais para mim e para a sua vida do que apenas passar por este mundo sem fazer diferença alguma. Nós fomos levantados por Deus para fazer diferença nessa geração. Você foi chamado por Deus para fazer diferença. E eu sempre comento sobre isso. Você não vai fazer a diferença somente. Tem gente que cresceu com esse sofisma de achar que quem faz a diferença é quem está aqui em cima com o microfone na mão pregando. É o fim. O fim é isso. As pessoas, e muita gente viveu pensando nisso. Quem tem que fazer isso são as pessoas que estão, de certa forma, digamos assim, em evidência. Não. A nossa cultura, ela pode ser transformada muito mais rapidamente se Deus levantar eu e você para fazermos a diferença na nossa sociedade. Você está aqui não é para você viver uma vida melhorzinha. Você está aqui, quando você vem, eu e você, nós viemos para o domingo, Deus nos traz aqui para que haja algo em nós, uma mudança, e a gente faça a diferença na vida de outras pessoas. Só que tem gente que não quer fazer diferença na vida de duas pessoas. Ela só quer a multidão. Ela só quer. Não, se não for do meu jeito, eu não faço. Então, ela começa só a fazer as coisas quando ela tem um cargo, quando ela tem, né, uma posição, daí sim. Não. Deus quer que eu e você façamos a diferença nessa cultura que está cada vez mais distante. A minha posição, não vou dizer aqui entrar em debate teológico, de dizer quem é certo, quem é errado, estou falando a minha visão. Eu não creio na visão triunfalista, que é aquela visão de que um dia todo mundo vai virar crente e todo mundo vai... Não, eu não acredito. Isso não estou falando que não é certo, respeito à opinião de cada um, mas eu estou dizendo a minha visão. Eu não creio que isso vai acontecer porque Jesus vai arrebatar a sua igreja. Ele vai. Mas eu e você não podemos nos conformar com isso, o que muitas vezes acontece, e os crentes daí ficam assim: gente, é porque a Bíblia fala que nos últimos dias vai ser assim mesmo. Vai ser assim, gente, vai ser. Parou o fulano de ir para a célula, aí ao invés do líder não se conformar, ele fala: mas está se cumprindo a Escritura. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então a pessoa não quer. Não, meu amado. Vamos buscar, não vamos se conformar. Vamos tentar conversar com essa pessoa. Vamos tentar mudar a mente dela. O que está aí, né, que está barrando essa pessoa de ser levada a um nível espiritual maior? E Deus quer usar a mim e a você para fazer isso.
Nós nos escondemos atrás de uma fé morna, de é assim mesmo, se Deus quiser, Deus faz. Eu não vou fazer, não, se Deus quiser me promover no meu trabalho, Deus vai me promover. Não, não é assim. Deus faz o impossível e eu e você fazemos aquilo que está nas nossas mãos. Se você não se correr atrás, se você não se, como que eu posso dizer, melhorar os seus estudos, se você não se buscar ser melhor e se destacar ali naquela empresa, meu filho, não adianta não. Não adianta. Tem uma historinha que diz assim que um caçador, ele, andando pela floresta, ele achou uma raposa aleijada. Ela não conseguia andar. E ele falava, gente, mas como essa raposa, ela se alimenta, ela nem consegue sair do lugar. E ele ficou observando. E, de repente, ele olha um tigre que vinha com uma presa na boca e alimentava aquela raposinha. Ele vinha todo dia e dava comida, trazia as coisas para a raposa. E ele, na hora, disse assim, é Deus querendo falar comigo. Eu não preciso mais ficar correndo atrás de tudo, não. E você, como essa raposa, Deus vai prover na minha vida. E ele ficou ali sentado. Deus vai prover. Deus vai mandar os corvos, né? Deus vai mandar isso. Deus vai mandar o suprimento para mim. E sentado. E o tempo foi passando e ele se mantinha firme na sua fé e convicção de que Deus ia supri-lo. Só que, para não abrir mão disso e não parecer alguém que não cria, ele estava definhando. Definhando. Não estava mais bebendo água. Não vinha nada. Até que, de repente, é uma história, tá, gente? Até que, de repente, vem uma voz do céu e diz assim, criatura, aprende com o tigre e deixa de ser raposa. Ou seja, corre atrás, vai ajudar os outros. Agora não. É mais fácil ser raposa. É mais fácil sentar e ficar esperando. Se Deus quiser, Deus vai fazer. Se Deus quiser, Deus vai mandar a gente. Se Deus, isso não. Nós temos que ser inconformados com aquilo que estamos vivendo, que é contrário ao que Deus tem para nós. Aí é uma linha tênue, porque o conformado, ele quer se passar por uma pessoa grata. Não, eu tenho gratidão pelo que eu já tenho. E o que vim veio. Depende. Temos que ter um coração grato, e tudo vem de Deus, e realmente sermos gratos por aquilo que temos. Só que existe diferença entre você ser um conformista e você ser um ambicioso. O conformista, na visão de Deus, é alguém que Deus quer fazer algo, Deus quer mais para a vida dele, mas ele não quer. Ele acha que, para ser do jeito que vai ter que ser, tem que ser daquela forma. Ele não precisa fazer nada, é só de Deus. É só Deus que vai realizar. Não. As coisas que cabem a mim e a você, nós temos que correr atrás. Deus, Ele vai fazer o impossível. Quando nós reparamos isso na palavra de Deus, existe diferença entre você acreditar nisso, de todo o seu coração. Existe diferença em a nossa visão. Se você olhar ali na multiplicação dos pães, quando aquele rapaz ele aparece com os pãezinhos e os peixinhos, esse rapaz, ele olhava para Deus e ele via para Jesus, e ele via em Jesus, porque, amados, muita gente olharia para a sua lancheirinha e dizer, gente, não vou nem, eu vou comer eu. Eu vou comer eu, porque que isso aqui vai fazer diferença? Isso aqui vai fazer diferença? Agora, o que mostra e por que a palavra nos deixa tantas coisas registradas? Por que ali fica claro que esse moço aparece ali para Jesus e fala, olha, eu tenho isso aqui. Porque ele cria que ainda que naturalmente era o que ele tinha, Jesus é poderoso para ampliar muito mais, para multiplicar. Então apresente diante do Senhor o seu pouco,
crendo que quem vai multiplicar e fazer com que a sua capacidade vai além, com que a sua habilidade vai além, com aquilo que não é mais, né? Até aqui, Senhor, olha, eu me esforcei, eu tentei, mas olha, eu reconheço que eu dependo do Senhor em tudo na minha vida. Existe diferença. Isso é não se conformar. Não se conformar. E Deus sempre vai movimentar. Se você olhar na sua palavra, Deus usou pessoas inconformadas. Pessoas como Esther. Esther, houve um decreto. Vai morrer todo mundo. Se Esther é acomodada, o que ela faz? Vai morrer todo mundo mesmo. Não tem mais o que fazer. Decidida está. Só que o fato dela não se conformar com aquilo fez ela levantar diante do seu povo e falar: gente, nós vamos jejuar, desde as crianças, os animais e todo mundo, e nós vamos até o último instante, até que Deus diga não, mas o que cabe a nós vamos fazer. E ali ela muda a história de uma nação. Eu li uma frase tempo atrás que diz assim: se Penina não provocasse Ana, Ana não choraria. E se Ana não chorasse, não teria nascido o profeta Samuel. Existem coisas que Deus permite nas nossas vidas para nos tirar da conformidade. Ana, eu até falei um pouco sobre isso na terça-feira, no Encontro Ele e Elas. Ana, ela chorou todas as vezes que era o dia de sacrificar, um ano de sacrificar, essa mulher chorava pelos filhos que ela não tinha, porque ela era estéril. E ali Penina a provocava. Penina provocava ela porque ela tinha filhos, e Eucana, né, se casou. Eucana, por mais que ele amasse Ana mais do que Penina, ele se casou com Penina, porque naquela época, se a mulher não pudesse dar filhos, por conta da geração seguinte, ele poderia se casar com outro. E ele se casou com Penina para continuar. Se Ana se acomoda com a situação, é assim mesmo, olha, meu marido já tem. E Deus permite a Penina ficar o tempo todo, para que essa mulher não se acomodasse. Vocês entendem como que Deus, olha, fique muito claro isso, existem coisas que não são da vontade dele, mas ele usa para nos tratar. Você acha que Deus falou: Penina, vai lá, né? Atenta a ela. Não, mas Deus, de certa forma, permitia essas provocações para que falasse: Ana, Deus tem para você. Ele abre, porque ela já sabia. Ela sabia quem Deus era. Ela conhecia a história dos seus antepassados e que Deus já tinha operado muitos milagres. Ela servia a esse Deus, ela sabia que Deus era poderoso, mas até que ponto? Até que ponto? E continuamente. Um dia Eucana chega para ela e fala: Ana, porque essa mulher vivia amargurada. Ela chorava, não comia, porque ela ficava irritada com aquela provocação. Eucana chega para ela e fala: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Aí, levando ali para a história, pode ser que essa mulher tenha realmente 10 filhos, ou se foi apenas um paralelo que ele fez. Mas se ela tivesse 10 filhos, gente, quanto tempo essa mulher passou por provocação? 10 filhos. Faz as contas, quantas vezes essa mulher chorou por causa de ser irritada por essa mulher? Até o ponto que a palavra de Deus, depois você vai ler lá em 1 Samuel 1, que diz que Ana se levanta e ela vai até o templo, e ali ela chora por Samuel. Deus quer levantar eu e você como pessoas inconformadas com aquilo que temos vivido. Não podemos viver uma fé morna. Todos nós temos 4 tipos de temperamentos. Temos um pouco de cada, mas sempre sobressai 1 ou 2 a mais.
E existem pessoas que nascem conformadas. Elas têm já, o perfil delas é de pessoas conformadas. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, não precisa. Ai, não, desse jeito, né? Não gosto nem de muito trabalho. Essas pessoas, elas precisam de pessoas que as empurrem para crescer, para desenvolver, para realmente fazerem algo a mais. Só que para Deus, eu pensando sobre isso, falo assim, gente, imagine você, né, hipoteticamente, numa sociedade com uma pessoa que você é extremamente desafiador, gosta de desafio, quer fazer as coisas, olha com visão. Aí você tem um sócio que o cara falou assim, não, gente, tá bom do jeito que tá. Para que crescer? Para que desenvolver mais? Você vai arranjar mais trabalho ainda? E a pessoa que, né, geralmente são pessoas dominantes, são pessoas que elas são movidas por resultado, ela quer ver e fazer acontecer o tempo todo, ela quer novidade, ela quer, né? Aí tem um sócio do lado, que é aquele cara que fala, não, pelo amor de Deus, para quê? Para que nós vamos ampliar essa empresa, ter mais trabalho? O outro está pensando, nós vamos ter mais lucro. E o outro está pensando, nós vamos ter mais trabalho. Se uma sociedade assim já não dá certo, eu vou te falar uma coisa, com Deus muito menos. Porque Deus não vai usar gente conformada. Não vai. Deus, Ele coloca coisas diante de nós. E nós precisamos nos movimentar para fazer. Nós precisamos dizer, Deus, eu quero acreditar. E por quê? O acomodado, ouve uma mensagem dela e ele fala assim, gente, ai, para quê? Está tão bom do jeito que está. Eu estou bem lá no meu trabalho, né? Daqui 20 anos eu vou aposentar. Tá bom. Ele não pensa que muitas vezes o fato dele buscar algo a mais, por a visão ser muito egoísta e centrar apenas no seu conforto, ele não pensa que Deus pode usá-lo para que ele venha, de repente, a ter um trabalho onde ele tem até mesmo maiores ganhos, porque esses ganhos podem abençoar outras pessoas. Podem abençoar um pai e uma mãe, podem abençoar uma obra missionária, podem abençoar tantas outras pessoas, um abrigo, ou o que seja. A pessoa ela não tem a visão para frente, de pensar assim, não, eu vou fazer isso porque tem gente que precisa. Não, tem para mim, tá bom. Tendo o que eu comer, o que eu beber, para quê? Aí tem um conformado dentro da igreja, que quando ouve, né, o pastor, quando ouve a gente, vamos convidar a gente para a célula, vamos ampliar, vamos ganhar essa cidade, vamos, né, se envolver. Para quê, gente? Para quê? Minha célula já tem 7 pessoas, e o 7 é o número de Deus. Tudo acha, né? Não, meu Deus, para quê? Imagina, o que nós vamos crescer, ter mais gente aqui? Não cabe. A pessoa não amplia. Ela é egoísta. Ela começa a pensar só em si. E daí para mim e para você, que queremos ser usados por Deus neste tempo, isso é muito grave. Porque eu e você podemos estar aqui, já estar numa situação boa. De repente, você chegou aqui sozinha, ou sozinho. Hoje a sua família serve a Deus com você. E para você está muito cômodo você vir você e a sua família para o culto. E você acomodou. Acomodou que o seu pai e a sua mãe não conhecem Jesus. Acomodou que as pessoas no seu trabalho não querem saber dele. Acomodou que o teu vizinho está lá, às vezes, quebrando o pau com a mulher, e você está do lado, né, para não ouvir ergue louvor alto. Acomodou. Eu creio que nós temos vivido tempos desafiadores. De certa forma, esse período que nós estamos vivendo com essa pandemia mundial, Deus, ainda que isso não fosse da vontade dele, Deus tem usado isso para tirar muita gente do comodismo. Muita gente.
até mesmo igrejas, líderes que têm que se reciclar, pensar, falar, meu Deus, eu preciso fazer algo a mais. Pessoas inconformadas, elas crescem. Quem esteve aqui, se não me engano, no Summit de Encorajamento, viu, eu acho que foi no Summit de Encorajamento, passou que a Batista Central lá de BH foi o momento onde eles mais cresceram. Por quê? Porque eles não se conformaram em fechar os seus templos e não fazer algo a mais pelo reino. E tiveram agora o último batismo. Acho que, se não me engano, o crescimento deles foi de 35%. E nós estamos aqui falando, é um tempo difícil, né? Nossa, melhor mesmo. Vamos ver o que a gente vai fazer. Quando você é inconformado, um líder inconformado, uma pessoa que está inconformada, você tem que começar a pensar, a falar, meu Deus, vamos supor que de repente saia de novo um decreto. O que nós vamos fazer? Vamos parar a obra de Deus? Vamos parar de levar um momento tão difícil, onde as pessoas estão tão carentes de Deus? É um momento propício para isso. E a pessoa inconformada, ela começa a buscar ideias. E ali nascem novos desafios, mas isso vai dar fruto. E eu te pergunto, eu não sei se na sua vida, ali emocional, na sua vida profissional, em qual vida que você parou e se conformou que é assim mesmo? Não foi desse jeito, então não vai ser de jeito nenhum. Ninguém me jogou dentro do tanque até hoje. Uma hora a coisa acontece. Uma hora Deus vai mandar alguém rápido. Um cara bem forte e rápido que vai me jogar lá dentro. Sendo que Deus, Ele quer se mostrar a mim e a você, como um Deus que pode, do dia para a noite, mudar a nossa situação. Do dia para a noite. Ele esperou 38 anos, mas no momento onde ele menos esperava, o próprio Senhor Jesus apareceu diante dele. E nós temos que estar preparados para os milagres de Deus acontecer. Que nessa manhã, no seu coração, na sua mente, de alguma forma, você saia daqui inconformado. Inconformado com a vida cristã que você está levando. Não se olhe, não fique se medindo por pessoas piores. Mas eu pelo menos vou na igreja domingo. Fulano nem vai. E eu pelo menos estou na igreja. Fulano não está. O nosso padrão tem para pessoas que querem andar acima da média, anote essa dica. Você tem que ter o padrão elevado, a tua régua tem que subir. E por mais que você ande ali do lado de pessoas boas, você ainda, como cristão, você tem Jesus como padrão. Jesus como padrão. Não se acomode. Não se acomode com o que você está olhando e falando, é melhor. Isso aqui é tudo que Deus tem para mim. Não. Se você, nessa manhã, sair daqui entendendo que você precisa hoje, buscar de Deus, será que eu estou em conformidade com a vontade de Deus para a minha vida? Será que tudo que eu estou vivendo é o limite? É o limite? Esses dias eu ouvi uma pregação que falava sobre Elias e Eliseu. Pensa numa pessoa inconformada, foi Eliseu. Ali na sucessão, quando ele chega e Elias vai partir, você pensando, tudo que Elias fez, gente, Elias, o homem era, o the best, ele que foi o cara. E a gente acha que as coisas acontecem nas nossas vidas
por um simples, Deus, não, Deus, a palavra deles diz em vários momentos que os olhos dele estão percorrendo a terra, buscando pessoas para que ele possa realmente fazer a sua obra. E eu imagino, penso eu, né, que substituir um cara como Elias devia ser difícil. Começar algo do zero, começar um ministério do zero é uma coisa. Agora, suceder, pelo menos, a questão ali já era difícil ele manter o mesmo nível de Elias. O mesmo Elias, o mesmo nível. Só que a gente olha na palavra de Deus que Eliseu, quando ele chega ali, ele fala assim, não, eu aceito o desafio, topo a parada, mas eu quero porção dobrada. Ou seja, além de manter, eu vou manter o teu padrão, mas eu vou fazer mais. Isso é ambição ou inconformidade por crer quem Deus é? Deus quer que você, talvez você está atado nas suas habilidades, nas suas competências, em muitas áreas da sua vida, porque você não se enxerga como Deus te enxerga. E somente um agir, e por mais que eu fale, e tente inculcar isso na sua mente, no seu coração, eu creio que é somente o toque do Espírito Santo que pode desatar vidas nessa manhã. Eu oro para que Deus desate jovens nessa manhã. Jovens. É tão difícil hoje você ouvir um jovem dizendo, eu quero pregar a palavra. A minha referência é fulano. Outras vezes o pastor já deu o testemunho dele, né? Que a primeira vez que ele foi na igreja, ele olhou para aquele pastor e falou, um dia eu quero ser como ele. Os jovens hoje não querem ser como o que faz TikTok, eu quero ser youtuber. Gente, olha a que ponto nós chegamos no fim da humanidade mesmo. Eu quero fazer vídeo na internet. Há algo de errado? Não, mas isso não é tudo. Qual o propósito disso? Isso vai acrescentar? Vai te levar a uma imaturidade, a um nível de imaturidade, ou vai te levar à maturidade? Você vai usar isso aí para a glória de Deus? Você vai alcançar povos? Você vai alcançar gerações? Ou é somente... Porque uma criança hoje que não quer mais estudar e quer virar youtuber, gente, nós não podemos nos conformar com isso. Não podemos. Se você está olhando para mim e pensando o que tem de errado, talvez você precise de um toque do Espírito Santo nessa manhã. Porque os cientistas, os professores, os físicos, eles vão morrer. E nós não vamos ter uma geração. Nós vamos diminuir, puxar para baixo. Por quê? Hoje ninguém quer fazer. Não, eu quero ser médica. Eu quero ser uma médica porque eu vou ajudar pessoas que estão sofrendo. Eu quero isso, eu quero ser usado para descobrir a cura do câncer. Eu quero ser usado para fazer algo diferente. Não, eu quero só ganhar dinheiro e pronto, acabou. E com isso, uma geração de pessoas conformadas estão se deixando morrer. Há quem diga, acho que uns 5 anos atrás, foi feito no Encontro dos Homens, foi feito um vídeo que o pastor gravou do cemitério. O cemitério é o maior lugar onde potenciais, ideias, planos e sonhos estão. Pessoas que não deram continuidade. Alguns, porque acharam que isso não seria relevante. Outros, porque, eu não faço a diferença, tem gente melhor que eu. Isso aí, o que vai mudar a minha vida? E tantos sonhos, projetos que Deus colocou dentro de cada um, as coisas não vão. Não vão. Por quê?
Porque você está esperando, talvez assim como esse paralítico, que alguém te jogue dentro da água. Sendo que se Deus colocou sonhos e visões dentro do seu coração, Ele quer nessa manhã te inconformar, para que você possa fazer e realizar aquilo que está no coração de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora. Eu creio que eu já falei bastante e o que talvez eu venha falar não faça tanta diferença como a oração que nós vamos fazer agora ao Senhor. A pessoa acomodada, ela até sai do lugar. A pessoa acomodada, ela sai, mas ela já cai num outro lugar. Já tocaram o cachorro? Você fala, sai daí, ele está deitado. Né? A minha tem 13 anos, está lá, ela cai de um lado para levantar do outro. Às vezes estou passando o aspirador, aí eu preciso que ela saia, ela está tão acomodada ali, ela nem ouve mais o aspirador, para vocês terem ideia. Aí eu tenho que chegar, Doris, aí ela vê o aspirador, tem que levantar. Só que daí ela já cai do outro lado. Tem pessoas aqui que, se não romperem na mente, vão ser como a Doris. Até, eu preciso, é verdade. Eu preciso mudar. Mas daqui a pouco, acomoda de novo. Agora, o inconformado, não. O inconformado começa a pensar assim, peraí. Quando eu me converti, Deus trouxe algo tão forte no meu coração, que eu poderia fazer por alguém. Quando eu recebi esse amor, eu pensava nos meus parentes, nos meus amigos que não tinham conhecimento desse amor e eu queria tanto falar. Eu tinha um desejo de abrir a minha casa, ter uma célula. Eu tinha um desejo de que as pessoas pudessem conhecer este amor. Eu queria tantos sonhos que a gente tem quando é pequeno. Quantas pessoas falavam, eu tenho sonho de cuidar, né, de animais, cuidar de pessoas. Eu tenho sonho, eu vou fazer isso e aquilo. E de repente, com o passar do tempo, as situações, as coisas ao redor vão falando, se conforme que você não vai fazer isso não. Se conforme que isso não é para você. Olha lá fulano pode mais. Você não pode, se conforma. E assim como nos tempos de Jesus, Ele está aqui. Eu não sei há quanto tempo existem projetos que estão aí no seu coração e você não pôs para fora. Sonhos que estão adormecidos. Te fizeram conformar. Tem gente que está conformada, que o marido não muda mais, que a esposa não muda mais, que os filhos não mudam mais, que não tem mais jeito, está tudo entregue. Vamos ver até onde dá. E o Senhor Jesus, Ele está aqui nessa manhã. Através do Espírito Santo dEle, Ele se coloca diante de mim e de você. E eu quero te levar agora a entender que não importa se você está como esse paralítico há 38 anos, tentando algo, ou se fazem mais tempo ainda. De repente você se conformou com as suas limitações, com as suas feridas, traumas da sua infância que você não consegue romper. E você está aqui e fala, faz 60 anos que eu não consigo perdoar. Fazem 40 anos que isso não muda. E o Senhor Jesus, Ele se apresenta e Ele diz, o que você quer que eu te faça? E a minha resposta e a sua resposta a isso muda o nosso destino hoje. Muda o nosso destino hoje. Se você olhar e reconhecer que é o Senhor dos Senhores que se coloca diante de mim e de você, que Ele se coloca diante de você e fala, coloca essa situação,
Coloca agora diante de mim, eu posso. Ah, mas isso depende de fulano. Ah, isso não depende só de mim. Tudo bem. Você tem um Deus que está do seu lado. E Ele quer fazer nessa manhã algo por mim, por você, que possa mudar os nossos destinos. Deus quer mudar destinos nessa manhã. Deus quer fazer coisas que você já não acha que Ele pode mais fazer. O primeiro passo para que você ouça a voz de Deus é que você comece a calar as vozes que não são de Deus. Para que você possa viver os sonhos de Deus, é necessário nessa manhã você começar a abaixar toda a voz contrária àquilo que Ele tem dito para você. Ah, mas como que eu vou saber? Palavra de Deus. É hora de nós voltarmos para a palavra de Deus. E tudo aquilo que está longe das promessas de Deus para as nossas vidas e daquilo que está na palavra dele, comece a baixar o volume. Comece a baixar o volume para que a voz de Deus ela se torne cada vez mais e mais nítida. Oh, Espírito Santo de Deus. Você precisa nessa manhã tomar atitudes. Eu não sei com quem Deus está falando isso, mas vem muito forte ao meu coração. Deus, Ele já está falando com você. Ouça isso. Deus já está falando, mas você não está discernindo, porque ainda você ouve outras vozes que não são a voz de Deus, que não é a voz de Deus. Então, por isso que muitas vezes, depois de um culto desse, você sai e pronto para fazer grandes coisas nele e realmente falar, isso é para mim. Mas amanhã, na segunda-feira, a voz de Deus vai abaixando e outras vozes vão começando a falar mais alto. Outras vozes começam a se ampliar. Outras vozes começam a dizer, não é assim. O que são essas vozes que têm limitado você? Que o Espírito Santo de Deus, Ele desate nessa manhã. E você tenha coragem de dizer, eu não vou mais me ajustar a essa cultura. Eu não vou mais pensar da forma que o mundo tem colocado que é o certo. Eu quero me alinhar com a palavra de Deus, porque eu não quero mais viver nessa cultura dominante sendo dominado. Não, eu fui chamado por Deus para fazer a diferença. E você vai começar nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Não despreze os humildes começos. É pequenas coisas. Você pode hoje não ajudar uma multidão, mas você pode ajudar alguém que está do teu lado. O que você tem, apresente agora diante do Senhor. Pare de ser tão orgulhoso para Deus, de falar, se não for para fazer dessa forma, eu não quero. Porque eu fui chamado para pregar para as nações. O meu companheiro lá prega para o vizinho. Eu não, eu vou pregar para as nações. Não. Coloque diante do Senhor agora, eu vou pregar. Eu vou sair daqui e a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Espírito Santo de Deus, eu me coloco diante do Senhor agora. Porque eu creio que é só o Senhor. E eu creio de todo o meu coração, que um homem, ao ser tocado pelo Senhor, ele tem a sua vida transformada a um simples toque. A um simples toque. Espírito Santo, pessoas que estavam aqui conformadas com o seu modo de viver, conformadas com o seu modo de pensar, conformadas com aquilo que estão vivendo, que está contrária àquilo que o Senhor tem para ela. Eu peço agora, venha Espírito Santo, desatando nessa manhã pessoas para viverem um novo tempo em Ti. Que seja aqui
dada a largada neste dia, no dia 29/11/2020, seja dado aqui o start de um novo recomeço. Não importa, meu irmão, não importa quantas vezes você quase chegou na beirada do poço. Não importa. Não importa se foi quase. Eu estava na beira quase. Não foi dessa vez. Não, Ele está diante de você nessa manhã e Ele diz: ouça a minha voz, porque hoje é o dia. Espírito Santo de Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor há de fazer muito mais do que aquilo que temos orado. O Senhor há de fazer. Eu creio pelos olhos da fé que só na eternidade nós teremos noção de tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa manhã. Se for apenas uma pessoa que o Senhor está desatando aqui, a Ti seja toda a honra e toda a glória. Quem sabe daqui vai sair um Billy Graham, daqui vai sair um homem, uma mulher cheia do poder de Deus. Daqui vai sair um cientista, daqui vai sair um jovem cheio do amor de Deus. Daqui vão levantar pessoas que não vão mais se acostumar com essa cultura. Deus, se apenas um, a Ti seja toda a honra e toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada toda a honra e toda a glória. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra que é verdadeira. Obrigada pela Tua palavra que é viva. A Tua palavra, ela transforma corações e mentes. E ela foi liberada nessa manhã. Muda, Senhor, muda quadros, muda visões, para a honra e para a glória do Teu nome que nós oramos. E você que vai sair daqui inconformado, diga amém. Amém. Eu acredito que já possa dispensar cada um. Cadê o pastor Amaro? Pastor Amaro, vem orar por nós, nos dar a bênção. Vamos sair daqui ouvindo a voz de Deus, amém? Você foi abençoado nessa manhã? Você vai sair daqui inconformado? Que Deus te use poderosamente para a honra e para a glória dEle, amém? Amém. Coloque a mão na posição de quem vai receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e a restauração que vem do doce e maravilhoso Espírito Santo seja com cada um de vocês, no poderoso nome de Jesus. Você que recebe diz amém. Amém. Vamos em paz, em nome de Jesus.